Ah, mas pera aí. Peixes precisam beber água? Você já viu algum peixe bebendo água? Se você é um peixe, será que você poderia dizer pra gente se você bebe água? Quer dizer, né? Nós humanos temos que beber idealmente uns 8 copos d'água por dia. Mas isso não é difícil de imaginar o porquê. Nós estamos a todo momento perdendo água pro suor, pra urina e entre outras coisas. Até a nossa língua, olhos e nariz podem ser um caminho de saída de água pela simples evaporação. E por isso nós precisamos ficar bebendo água constantemente para conseguir mantê-la dentro do nosso corpo. Tem gente até que usa alarmes no celular para ficar lembrando de beber água. É uma boa saída. Afinal de contas, nós, seres vivos, somos basicamente uma bolsa de água com pernas, ou patas, ou barbatanas, ou você me entendeu. Tá, beleza, mas e os peixes? Eles já passam a vida inteira toda deles lá dentro d'água. Será que eles perdem água que nem a gente e tem que ficar repondo ela o tempo inteiro? Ou melhor, se esquecer de beber, um peixe pode meio que morrer de sede no meio do oceano? Bom, para responder essas e outras perguntas, vamos agora passar por uma história com muita água e sal. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet! Eu sou Davi Calazans e esse aqui é mais um episódio do Ponto em Comum que só foi possível graças aos nossos maravilhosos apoiadores. Obrigado, minha gente! Mas então, peixes precisam beber água? Bom, a realidade é que depende. Depende de qual o habitat natural desse peixe. E para entender isso, vamos ter que olhar para o mundo em uma escala menor, em uma escala molecular. Dentro de um meio aquoso, seja o mar, rios, lagoas ou até mesmo dentro das células de um peixe, existem um monte de moléculas de água e elas se movimentam, indo de um lugar para o outro em direções aleatórias. Aí, direção aleatória! Então, a princípio, quando temos dois meios aquosos, o dentro de um peixe e o fora dele, nós podemos dizer que a probabilidade de uma molécula de água entrar no peixe é a mesma de uma outra sair. Ou seja, a tendência é que com o passar do tempo a quantidade de água que entra e sai de um peixe seja mais ou menos a mesma coisa. Logo, o saldo na balança não pende nem para um lado e nem para o outro. Fica zerado. Porém, não é bem isso que acontece no mundo real. Para a história ficar completa mesmo, é preciso adicionar um pouquinho de sal. Diferentemente das moléculas de água que conseguem transitar entre os dois meios sem nenhum grande problema, o sal simplesmente não consegue ir de um meio para o outro. Em um dos dois lados, ele tende a ficar preso. Ah, eu me sinto preso! E como se isso já não fosse o suficiente, o sal é feito de sódio e cloro. O sódio possui uma carga positiva e o cloro uma negativa. E essas cargas atraem moléculas de água que possuem uma parte ligeiramente negativa, que se liga ao sódio, e uma parte ligeiramente positiva, que se liga ao cloro. Isso faz com que o movimento das moléculas de água fique um pouco mais limitado. E adivinha só, onde houver mais sal, vai haver também mais moléculas de água presas lá com ele. Então, sabendo de tudo isso, vamos ver agora o caso de um peixe de água doce. Será que ele bebe água? Será que ele não bebe água? Vem comigo! Bom, então, normalmente a água doce ao redor de um peixe vai conter menos sal do que dentro do seu corpo. E isso quer dizer que a probabilidade de uma molécula de água sair do peixe é menor do que a de outra entrar, pois lá dentro dele existe mais sal para atrapalhar a movimentação livre das moléculas de água. Logo, a tendência é que com o passar do tempo esse animal tenha um saldo, vamos dizer, positivo de água, ou seja, mais água entrou do que saiu desse animal. Tudo por uma questão de probabilidade. Isso significa que sem fazer nada, naturalmente a água vai tender a entrar no organismo desse peixe. Por isso não vai precisar ficar bebendo água. Pelo contrário, ele vai ter o problema inverso. Ele vai ter um excesso de água que vai precisar ser eliminado de alguma forma. E normalmente eles fazem isso com uma urina bem diluída. Isso me lembra uma vez em que eu tava andando por aí na rua e aí eu fiquei com sede, então eu resolvi comprar uma garrafa d'água. Eu entrei lá no supermercado, olhei para uma garrafinha de uns 300 mililitros e outra bem maior, de 1 litro. A menorzinha de uns 300 mililitros tinha lá a quantidade, vamos dizer, adequada para o tamanho da minha sede. Mas a de 1 litro, que é 3 vezes maior, era só pouquinho mais cara. E aí eu entrei em um dilema. Será que eu pague caro por uma garrafinha menor, que vai ter uma quantidade certa pra mim? Ou eu acabo escolhendo uma garrafa maior, que vai ter bem mais água do que eu preciso, mas tem um melhor custo-benefício em dinheiro? E bom, eu acabei escolhendo a opção que fazia cada centavo render mais gotas de água.
Eu sou um pouco mal de vaca. Bom, e depois de ter adquirido aquilo, eu não ia ficar andando mó tempão com a garrafa gigante na mão, né? Então eu fiz a coisa mais sensata. Eu tomei rapidinho aí, uns 30 minutos, toda a água, tipo 1 litro. Mas depois eu confesso que eu acabei me arrependendo um pouco. Já que o abestado aqui acabou bebendo tanta água em tão pouco tempo, aconteceu o óbvio. Eu comecei a sentir uma vontade incontrolável de fazer xixi. Quando eu arranjei um banheiro, eu percebi que não era qualquer xixizinho normal. Era um xixi super diluído, que era quase que totalmente transparente. Olha que maravilha. Era daqueles que depois de fazer, você olhava ali pra baixo na privada e parece que nada aconteceu. A aguinha lá continua da mesma cor que antes. Então dá pra dizer que eu estava basicamente jogando na privada toda a água extra que eu tinha comprado, achando que eu tinha feito o melhor negócio do mundo. É como se eu estivesse mijando os centavos que eu economizei. É isso que aconteceu. Ou seja, em conclusão, nesse momento eu estava exatamente como um peixe de água doce. Eu estava com um excesso de água no organismo. E a melhor solução que o meu corpo encontrou para se livrar de tudo aquilo que estava sobrando foi a mesma dos nossos coleguinhas com barbatanas. Foi urinar com muita água. Ah, você é um homem ou é um rato? Ah, bom, eu não sei, acho que eu mais pra peixe de água doce agora. Inclusive, sabe onde é que tem um banheiro? E por falar em ser um peixe, aproveita e vai lá nos stories do meu Instagram e me diz se você me prefere como um peixe do Procurando Nemo ou do Gloob Gloob, que pouca gente vai entender essa referência, mas valeu a pena fazer esse trocadilho. Tá, ok, beleza, mas agora nós vamos olhar para a situação contrária. E se um peixe estivesse em um meio aquoso que contém mais sal do que o seu próprio corpo? Ou seja, o que acontece com os peixes de água salgada? Aí no caso, o lado de fora teria mais sal, e isso faria com que as moléculas de água estejam se movimentando menos. E por causa disso, por uma questão de probabilidade, haveria menos delas entrando do que saindo do corpo do peixe. Mas enfim, isso já dava para imaginar, não é? Mas olha só as consequências disso. Agora o peixe está perdendo água para o seu ambiente, e ele está desidratando literalmente no meio do oceano. Sim, isso é possível. Então esse peixe precisa fazer o oposto do seu coleguinha de água doce. O que vive no mar precisa ter uma urina concentradíssima, que perca o mínimo possível de água. Que nem quando você tá esquecendo de beber água aí, feito um abestado, e vai acabar urinando no banheiro um xixi tão concentrado, tão amarelo, que ele parece um suco de abacaxi. Ah, e ainda tem um detalhe interessante. Essa urina concentrada do peixe não faz ele ganhar água. Isso só evita dele perder ainda mais. E o pior de tudo é que a água do mar, por ser extremamente salina, ela também é extremamente perigosa para se beber. Se você é um ser humano, um animal completamente despreparado para beber uma lata de copo de água salgada no mar, se você tentar fazer isso, bom, as coisas desagradáveis podem acontecer. Primeiro de tudo, porque isso pode ser um pouco perigoso por causa da poluição, aí dependendo de onde você encheu esse copo. E segundo, porque essa água vai conter uma concentração bem maior de sal do que o seu corpo. Isso significa que quando ela vai passeando pelo seu organismo, ela vai roubando água dele. Ou seja, é uma água que quando você bebe, você vai ficar com mais sede ainda. E é exatamente isso que aconteceria com o peixe se ele não tivesse uns rins muito mais eficazes do que os nossos. Os rins desses peixes de água salgada possuem uma capacidade de filtração muito maior do que os nossos, além de poder secretar o excesso de sal. Ou seja, esses rins são bons demais, eles são melhores do que os nossos, deviam até valer mais, eu acho. Deixa de ser besta, homem, não precisa ficar tu vendendo teu rim pra comprar um iPhone novo não, rapaz. Faz o seguinte, pega do congelador aquela sardinha, descongela e ó. Inclusive, aproveita e comenta aqui embaixo quanto é que você acha que tá valendo aí um rim seu. Não, sério, esses peixes são tão incríveis que os caras ainda têm umas células especializadas nas brânquias que servem só para secretar o sal em excesso. Isso é amazing. Inclusive, isso aí não é só uma exclusividade desses peixes, mas animais de terra firme, que têm um certo contato ali com o mar, podem também acabar desenvolvendo meios para secretar sal também. Por exemplo, albatrozes e uma espécie de iguana que vive nas Ilhas Galápagos sempre estão ali por perto do mar. E às vezes dando um mergulhinho maroto pra se alimentar, né? Tirar a barriga da miséria. E nem que seja sem querer, eles podem acabar bebendo uma certa quantidade de água salgada. E para não desidratar, eles possuem glândulas especializadas que secretam o excesso de sal no seu organismo. E é por isso que esses dois bichos expelem uma aguinha bem salgada pelas suas narinas. No caso de um albatroz, se forma uma gotinha que escorre até a ponta do bico e pinga fora. Agora, já no caso de uma iguana dessas, elas fazem exatamente o que eu faria se tivesse sal no meu nariz. Elas simplesmente espirram ele fora. Então, como regra geral, é isso.
Peixes de água doce não precisam beber água, mas os de água salgada precisam. Porém, é claro que existem algumas exceções. Tem peixes, como o salmão, por exemplo, que toda a vida, que está na época da reprodução, eles precisam ir do mar para um rio. Então eles começam a literalmente nadar contra a correnteza até o limite físico do seu corpo. Nem que isso signifique arriscar muito a sua própria vida. E fora tudo isso, eles simplesmente precisam ajustar o funcionamento do seu organismo para que ele consiga sobreviver a uma mudança de água salgada para uma doce. Ó, você fica reclamando da sua vida, ó, tenta ser um salmão aí para ver o que é bom. E outra notável exceção também são os tubarões, que conseguem viver no mar e ter líquidos corporais com uma concentração parecida com a da água salgada. Então ela tende a nem sair e a nem entrar no seu organismo. E por causa disso, eles não precisam beber água. Mas se você quiser saber qual a maneira mais luxuosa, mais desnecessariamente cara de se beber água, veja esse vídeo bem aqui, em que eu falo sobre se existe alguma vantagem a gente beber água com ouro. Além de outras curiosidadezinhas sobre esse elemento. Vai lá ver que, modéstia à parte, ficou top. Mas se você quiser continuar falando comigo esse assunto sobre peixes, água e merins, basta você falar comigo no WhatsApp. Lá nós temos um grupo secreto em que eu, juntamente com outros amantes da ciência, falamos de tudo um pouco. E olha só, também tem um podcast exclusivo em que eu falo um pouco dos bastidores do canal, né? Como é que eu faço tudo por aqui, as coisas, como é que acontece aqui por detrás das câmeras. E para ter acesso a tudo isso, basta você se tornar um apoiador do canal, como a Fernanda, que tem um gatinho chamado Josias Chacalito Fireball, que pulou no fogão e saiu correndo pegando fogo. Meu Deus do céu. Pelo menos eu entendi o Fireball, né? Eu acho. Bom, mas eu espero que o Josias já tenha se recuperado do incidente. E Fernanda, brigadão pelo seu apoio e por essa história aí também, viu? Então, se assim como ela, você quer também aparecer aqui no fim do vídeo, ter acesso ao nosso grupo e podcasts exclusivos, basta você clicar bem aqui e se tornar também um apoiador do maior canal de divulgação científica do Nordeste. E é isso aí, minha gente. Até a próxima segunda. Tchau!